Meu nome é Ariana Fé, eu sou facilitadora do Feminino Consciente. E o meu papel é conduzir mulheres de volta à própria essência. Hoje começa uma série de 10 vídeos. E como esse canal está em seu reinício, eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no canal e deixe o joinha, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também precisam ouvir o que eu vou dizer. Existe uma coisa que eu venho observando profundamente nas mulheres ao longo dos anos. Muitas continuam vivendo, trabalhando, resolvendo tudo, sustentando relações, sustentando a rotina, mas já não conseguem se sentir verdadeiramente presentes dentro da própria vida. E isso quase nunca acontece de forma brusca. A desconexão acontece aos poucos. Primeiro, a mulher começa a ignorar pequenos sinais. O corpo pede pausa, mas ela continua. O corpo demonstra cansaço e ela continua. O corpo começa a tensionar e ela continua. Até que chega um momento em que viver no excesso começa a parecer uma coisa normal. O cansaço vira rotina, a tensão vira parte da personalidade e o excesso começa a ser confundido com força. E talvez uma das partes mais silenciosas disso tudo seja que muitas mulheres nem percebem que já se desconectaram, porque continuam funcionando, continuam cumprindo responsabilidades, continuam cuidando de tudo, continuam aparentando força, mas funcionar não é o mesmo que estar presente. Ao longo dos anos, eu comecei a observar isso de forma muito clara, tanto no trabalho oracular, quanto nos atendimentos energéticos e também nos processos terapêuticos. Eu encontrei mulheres extremamente sensíveis, intuitivas, perceptivas, mulheres que percebiam o ambiente, as emoções das outras pessoas, o campo energético ao redor, mas que já não conseguiam perceber os próprios sinais internos. E isso me chamou a atenção, porque não era falta de consciência. Muitas tinham percepção emocional, sensibilidade espiritual, intuição muito forte, mas estavam profundamente distantes do próprio corpo, como se o corpo tivesse deixado de ser um lugar de presença e tivesse se tornado apenas um lugar de funcionamento. E quando isso acontece, algo muito importante começa a se romper de maneira interna. A mulher continua vivendo, mas deixa de se sentir viva. E aos poucos, ela começa a perder a referência de si mesma. Já não sabe mais quando está cansada de verdade, já não percebe os próprios limites, já não consegue distinguir presença de sobrevivência. E isso impacta tudo. A forma como ela se relaciona, a forma como trabalha, a forma como sente o próprio corpo, a forma como experimenta a própria vida. E eu acredito que muitas mulheres hoje não precisam apenas descansar. Precisam voltar a sentir segurança dentro do próprio corpo. Porque o corpo não é apenas físico. O corpo é percepção, é presença, é referência interna, é uma bússola. Quando uma mulher perde essa conexão, ela começa a viver distante dessa bússola, ou seja, de si mesma. E talvez seja por isso que tantas mulheres hoje sentem um vazio que não conseguem explicar, porque não é apenas exaustão. Muitas vezes é total desconexão. Talvez o retorno ao corpo seja também um retorno para si. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar mais sobre isso, principalmente sobre como o sistema nervoso feminino entra em estado de sobrevivência e como isso muda completamente a forma como a mulher sente a própria vida. Porque muitas vezes o que parece apenas cansaço é, na verdade, uma desconexão profunda do corpo. E talvez o seu corpo esteja tentando falar isso há muito tempo.